Essa reflexão, ela me surgiu um dia que eu estava voltando para casa e na minha frente logo surgiu um caminhão desses de entrega e ele precisava fazer um retorno, assim, na realidade ele estava entrando numa rua e era o final do dia e eu parei, o motorista tinha um ajudante ali pedindo para parar, enfim, aquela situação que você ainda está decidindo se vai dar passagem ou não, assim, mas eu costumo tentar dar passagem. E aí eu parei, né, e ele começou a fazer uma manobra que não era tão simples, e eu comecei a pensar que o que eu estava entregando ali, na realidade, não era assim uma coisa à toa, né? Na realidade eu estava deixando ali o meu tempo e eu me senti uma pessoa muito rica, assim, em ter a possibilidade de entregar um pouco de tempo para aquela situação, para aqueles dois caras que estavam ali fazendo o trabalho deles. E então eu percebi que a gente não ter pressa, a gente dar passagem é uma coisa extremamente rica e importante nos nossos dias. Eu estava ali dando a passagem a eles e, de certa forma, por um olhar, eu estaria perdendo tempo, mas a gente pode enxergar que eu estava ganhando uma experiência, estava usando essa riqueza que é o nosso tempo e eu realmente me senti uma pessoa rica por ter a possibilidade de entregar tempo àquela situação sem estar com pressa de chegar a lugar nenhum. E o que se desenrolou foi justamente essa experiência em si, de ver aquilo acontecendo. E quando eu saí dali, eu refleti sobre o que tinha acabado de acontecer e me veio essa sensação. E eu pensei que muito importante nos nossos dias que a gente dê passagem. Nós estamos muito apressados, correndo contra o tempo. E então as coisas se apresentam e nós não damos passagem a elas. É preciso dar passagem ao corpo e às suas dores que vão surgindo com o tempo, que são inevitáveis, que fazem parte do processo do próprio corpo. E ao invés de negar isso, tentar entender, tentar buscar uma solução e dar passagem a essas soluções. É importante que a gente dê passagem aos nossos sentimentos mais profundos, que a gente muitas vezes tenta suprimir, que a gente tenta colocar uma rolha sobre eles, as nossas dores, os nossos medos, os nossos desejos, os nossos anseios. A gente tem que dar passagem a eles para poder enxergá-los, para poder conviver de uma forma saudável, madura com eles, inclusive para deixar esses sentimentos, esses anseios, esses desejos até mesmo passarem na linha da sua percepção e em algum momento, porque eles se expressaram, eles vão desaparecer. E é preciso dar passagem aos nossos pensamentos, às coisas que a gente pensa, mas tentar criar nesse processo um distanciamento que é muito característico da própria meditação e que vai nos dar a possibilidade de enxergar a nós mesmos no nível mental, no nível intelectual, quais são as coisas que ocupam o nosso tempo, o tempo da nossa mente, digamos assim, nessa linha essa cadeia de pensamentos que nós temos constantemente. Qual assunto, qual interesse que toma mais tempo, que cria mais cadeias dentro dessa engrenagem, né? Dentro dessa linha contínua. Então, olhando para o lado de fora, é interessante também que nós possamos dar passagem às
opiniões e visões diferentes das nossas, que as pessoas possam expressar o que elas sentem, a maneira como pensam, o que elas enxergam, e mesmo que isso não tenha reverberação com a sua forma de ser, com a sua forma de enxergar as coisas, você dá passagem a essa ideia, para que ela entre, para que ela apareça no campo da sua percepção, ao invés de bloqueá-la. E se você não tiver identificação com aquilo, não existe problema nenhum em ter recebido essa imagem na sua tela mental, criado esse pensamento dentro de si, porque logo em seguida você dá passagem a ele, e ele, sem atenção, vai se desvanecer nesse contínuo passar das ideias. Ele só vai ganhar força se você colocar a sua atenção ali, se aquilo chamar a sua percepção, se você inclinar a sua mente para essa ideia, aí ela vai crescer dentro de si. E existe um processo interessante que vai acontecer nesse dar passagem às coisas, na questão mental, é que você vai começar a perceber, ao dar passagem a novas ideias ou as mesmas ideias, enxergar a cadeia de pensamentos de uma forma mais consciente, você vai perceber que as coisas às quais a sua mente se inclina naturalmente, as coisas às quais a sua mente coloca atenção sem nenhum esforço, são as coisas que você mais desfruta. Você só desfruta disso porque elas lhe atraem para o presente, para o que você está vivendo. Não se torna mais um devaneio que não tem sentido e não tem tempo. Ele sai do presente, mas se torna algo que lhe atrai para o presente, que lhe dá a capacidade de assentar a sua percepção no que você está fazendo. E quando você produzir esse estado, essa observação, e começar a constatar esses objetos aos quais você se inclina naturalmente, você começa a trazê-los para que eles estejam mais presentes na sua vida. Você começa a desfrutar, então, das experiências com profundidade, porque elas têm uma espontaneidade ao atrair a sua atenção. E o ideal, o objetivo no longo prazo disso seria que todas as coisas que você vive atraíssem a sua atenção. Começa a viver todas as experiências apaixonado pela experiência, seja ela qual for. Você consegue colocar aquele amor e, portanto, aquela presença, aquela inclinação em todas as experiências, em todos os instantes. E a qualidade daquela experiência, seja agradável ou desagradável, seja uma situação em que você, digamos assim, se deu bem ou numa que você não se deu bem, você está sempre presente, você está experimentando anterior à própria dualidade, à própria polaridade dessas situações. Então, a reflexão é essa: dê passagem, permita que as coisas se expressem e esteja presente para percebê-las.